pessoal, está começando mais um Fala Aí. Este programa é uma parceria dos alunos de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. E no programa de hoje nós estamos recebendo o aluno de jornalismo João Monk, que foi um dos produtores do documentário Merda. João, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por estar aqui hoje. Fala um pouquinho pra gente por que o nome do documentário é Merda. Junto com o meu grupo, a gente ficou pensando num nome que definisse mais ou menos o que a gente estava querendo comunicar no documentário. E no documentário a gente fala justamente de um teatro com portas fechadas, sem público. Merda vem quando a gente lembra do significado da palavra merda dentro do teatro, que é casa cheia. A galera ia de cavalo para os teatros, então à frente dos teatros, quanto mais cheio ficou, mais merda tinha. Então, acho que merda é a representação exatamente o contrário do que a gente quis mostrar no documentário, que foi o teatro fechado, que foi o teatro vazio e um movimento orgânico, natural de alunos que fizeram uma resistência mesmo. E João, qual é a importância para você da arte resistir, do teatro resistir, nesse atual cenário que nós estamos vivendo no Brasil? Cara, é fundamental. Eu acho que eu não saberia te explicar exatamente onde, porque na minha visão é muito amplo. Eu acho que a gente precisa de arte para escovar bem os dentes, para acordar bem, para ir bem para o trabalho, para lidar bem com as pessoas. Eu acho que a arte, ela é aquilo que te deixa disposto a enfrentar o mundo, que te deixa alerta, atento, te traz uma sensibilidade de realidade, sabe? Então, acho que qualquer coisa que a gente for fazer na vida, se não tiver um investimento pessoal virado para as questões artísticas, para as questões sensíveis da vida, eu acho que a gente se perde e acontece mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Brasil. Uma galera muito perdida, uma galera que não sabe suas referências, não sabe de onde veio, o que aconteceu. Isso é falta da arte também, isso é falta de uma expressão livre, de um pensamento voltado para práticas culturais, para promover a cultura, para viver a cultura. Por isso que eu acho que a gente está se perdendo por tirar a prioridade do que sempre deveria ter tido prioridade, que é a cultura, a arte. E por que vocês resolveram abordar esse assunto da resistência do teatro? Foi muito engraçado a escolha do tema, assim. Existia já o grupo que ia falar sobre arte e, se eu não me engano, se eu estou bem lembrado, na época não sabia direito o que ia falar. E eu propondo uma parada que ninguém tinha comprado o jogo e no meu grupo tinha eu e mais outra menina. Eu sabendo que eles estavam falando sobre arte e etc., a Maíra, que já fazia curso de teatro comigo nesse mesmo lugar, ela não queria deixar eu entrar no grupo, ela não queria de jeito nenhum. E tá cheio. Não, eu converso com o Daniel, eu desenrolo. Até que eu consegui entrar. Acabou que eu e a Maíra, a gente meio que encabeçou esse projeto. A gente dependeu de uma galera, foi todo mundo muito útil, mas eu e a Maíra, a gente acabou segurando no peito essa responsabilidade, que no começo eu não achava que seria uma responsabilidade tão grande. Eu não achava que seria tão complexo fazer um documentário sobre um assunto que eu estava doido para fazer. E aí rola confusão dentro do próprio tema, o próprio tema se colide, as pessoas envolvidas se colidem, as pessoas do grupo, trabalho de grupo, se colidem também. Ter ele completo, ter ele pronto foi uma vitória, sabe? A escolha do tema foi uma vitória, a escolha da galera do grupo foi uma vitória, o documentário pronto, fazer cada cena, cada filmagem e cada roteiro, a gente foi muito vitorioso nesse documentário porque nos custou muito trabalho, sabe? E cada trabalho valeu muito a pena. Eu acho que a gente conseguiu chegar na linguagem que a gente queria. E você diria que o seu documentário tem uma linguagem mais cultural ou mais política? A linguagem do documentário, ela engana. O documentário em si, para quem não presta muito bem atenção no que está assistindo, engana. Parece que está falando de arte, parece que a gente está falando das coisas voltadas à sensibilidade,
ao intocável, à construção de criatividade, mas não, a gente está falando de um tema muito político. A gente está falando de gestão, a gente está falando de administração da cidade de Cabo Frio. Cabo Frio passa por uma crise política e econômica muito forte. Isso divide não só a classe artística, como toda a cidade. O que a gente vê hoje no cenário político era mais ou menos dentro do teatro de Cabo Frio. Uns professores concordavam com tal prefeito, outros não concordavam, e isso trazia um clima muito... que para a gente que estava estudando comunicação era claramente uma pauta, era claramente um tema que a gente precisava abordar. A ideia de fazer um Merdá voltado para a política é uma percepção muito óbvia do que estava acontecendo dentro de um curso que a gente já fazia. A gente não precisou nem de muito esforço para tentar tirar as nuances, as partes mais quentes, as partes mais frias do documentário, porque essa rincha, essa crise, o teatro fechando as portas, os alunos do curso de teatro limpando o próprio teatro porque o prefeito não repassava a verba. Então, quando a gente fala sobre arte no Merdá, não é sobre a sensibilidade, é sobre administração, é sobre política. A gente está falando de um governo que administrou mal a cidade, a gente está dedurando esse governo, que administrou mal a cidade de Cabo Frio e consequentemente, isso caiu no teatro. E o teatro sofreu muito na época. Não falar daquilo naquela época seria um pecado. Como foi essa experiência de vocês fazerem um documentário? Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? As dificuldades... Não, a experiência foi muito boa. Hoje, na faculdade, às vezes eu preciso de agitar alguma coisa ou ser mais prático numa coisa. Eu lembro da gente fazendo Merdá. E os métodos que a gente usou para tentar ser mais objetivo, para tentar ser mais claro, na linguagem, entre a comunicação do grupo, escrevendo roteiro. Então, a gente estava muito inexperiente ainda, a gente tinha acabado de entrar na faculdade. O Merdá me serviu como uma aula intensiva de como aprender na marra, porque muita coisa a gente aprendeu na marra. Então, a experiência foi boa. As dificuldades foram melhores ainda, porque a gente não precisava de muito esforço para ter um material muito ácido. A gente estava falando de política numa época que tinha uma Cabo Frio dividida, um teatro municipal dividido. Rolou, por exemplo, da gente entrevistar, a gente ter dois personagens para entrevistar. No meio da entrevista, enquanto um estava no palco dando a entrevista, o outro esperando para ser entrevistado, pelo que um falou, rola uma briga e a câmera ligada e os dois discutindo até que o outro sai do teatro batendo a porta e gritando. Eles pedem até um tempo para as câmeras sobem pro foyer, começam a discutir e a gente ouvindo tudo, uma torta de climão incrível e a gente não sabendo como lidar com aquilo. No final deu tudo certo. A gente perdeu um personagem, que foi o cara que saiu batendo a porta, mas a gente conseguiu, com um outro personagem, de uma outra maneira, uma leitura mais pacífica, vamos dizer assim. O documentário trata sobre descaso, o documentário trata sobre falta de importância, sabe? A arte, a cultura. E tinha uma galera que concordava com a cidade naquele estado, com o teatro naquele estado. Tinha uma galera que não concordava. Isso a gente pode usar para todos os vieses que a gente aborda hoje. Mas, na época, isso foi muito difícil da gente lidar porque a gente não tinha experiência, não tinha jogo de cintura para aquela situação. Era novo para a gente como estudante de comunicação e era novo para a gente como gente lidar com a discussão a câmeras ligadas. Na edição, isso foi mais sensível ainda, a gente precisou peneirar bastante o que a gente ia pôr, mas sempre num clima de pacificação. Que é isso que a arte propõe, né? João, então, para a gente finalizar, dá uma dica para os novos alunos que farão documentários daqui para frente. Não abordem política, pelo amor de Deus, porque é muito delicado falar de política
Se vocês estiverem assistindo isso em 2018, piorou, não abordem política mesmo. Cuidado com os personagens, delicadeza ao tratar as pessoas que você vai. Estejam preparados nas perguntas para as entrevistas, façam bem um roteiro, não cheguem na ilha de edição sem nada muito mais ou menos pré-editado. São dicas básicas da comunicação, tratar o outro bem e organização. Eu acho que a gente aprendeu um pouco na marra, isso mais ou menos. Mas eu acho o que o mais interessante, Natália, é que o Merdá ele abordou uma questão tão complicada na época de uma maneira sutil. Eu acho que o legal da comunicação, do audiovisual, é a gente saber falar de várias formas a mesma coisa, sabe? Então a dica que eu dou é essa, treinem essa forma de falar de várias formas a mesma coisa. O recorte é essencial. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui hoje esclarecer pra gente como é que foi esse processo que vocês tiveram fazendo Merdá. Nada, eu que agradeço. E o Fala Aí de hoje já está terminando, mas se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. A vocês que estão em casa, muito obrigada pela participação e assistam agora ao documentário Merdá. Tchau e até a próxima. Tchau. Vale a loucura do ator quando abre-se flor sob as luzes no palco. Bastidores, camarins, coxias e cortinas são outras tantas pupilas, pálpebras e retinas. Nenhuma doce oração, nem sermão, nem comício à direita ou à esquerda. Fala mais ao coração do que a voz de um colega que sussurra perto. Noite de estreia, tensão, medo, deslumbramento, feitiço, magia. Tudo é uma grande explosão, mas parece que não, quando é o segundo dia. Já se disse, não foi uma vez, nem três, nem quatro. Não há gente como a gente de teatro. Gente que sabe fazer a beleza vencer, pra além de toda perda. Gente que pôde inverter para sempre o sentido da palavra merda. Merda, merda pra você, desejo merda. Merda pra você também, diga merda e tudo bem. Merda toda noite, sempre amém. E ali na porta estacionada, ali parado, ali amarrado, o animal mijava e cagava naturalmente. Aí você passava na porta e falava, pô, fedor do caramba, né? Significava dizer o quê? Que a casa estava cheia. Porque tinha muita merda na porta do teatro. É por isso que a gente fala merda pra você. Fala merda pra você, porque você tem uma casa cheia. E se tem casa cheia, tem grana, coisa que Matheus e eu não temos. Dinheiro. Tá? Então é por isso que a gente fala merda pra vocês. Resistência, para mim, é não arredar o pé. Aí que começou o caos. Para mim é o seguinte, se voltar atrás, só se for para pegar impulso, para ir mais para frente ainda. Então eu não desisto, eu não uso a estratégia do boicote, eu não abandono meus companheiros. Resistência é informação. Quando a informação chega na cabeça da pessoa e ela sabe
que aquele docinho artesanal que ela faz lá no canto da Praia do Siqueira é único, ela vai se valorizar. E quando ela sabe que existe uma lei que pode, um edital que pode fomentar patrimônio imaterial de doces artesanais, de gastronomia artesanal no interior do estado do Rio, ela entra no edital e ganha esse edital. Ela recebe um financiamento público. A informação precisa chegar até as pessoas. Informação é poder, cara. Não é à toa que as pessoas seguram essa informação, vendem informação. Outra forma de resistência é se organizar em grupos de teatro, através dessa organização, fazer teatro de protesto, questionar a política, questionar a sociedade, questionar os padrões da sociedade, desafiar os tabus. Que fala muito de poder público, fala muito de sociedade, mas esse tripé é feito por quem? Pela iniciativa privada. As empresas, os comerciantes, as universidades de Cabo Frio não entram com nenhuma participação financeira em nada. E quando entram, é uma merreca desse tamanho e diz que está ajudando. Não encara como valorização da marca, como contrapartida e como responsabilidade social. Porque lucra no lugar. Se eu lucro no lugar, se eu tenho 2.000 alunos numa cidade, eu tenho que financiar um projeto público daquela cidade, eu tenho que financiar um projeto social daquela cidade, eu tenho que gastar naquela cidade. Não pegar o dinheiro e levar para a minha matriz. É isso. Resistência aqui é produção. A gente tem que produzir. Quem tem que sobreviver com arte, ele acaba desenvolvendo uma série de talentos, né? Porque a gente precisa sobreviver. Porque eu fui autônomo minha vida inteira. O que eu puder fazer, na verdade, no meio artístico, você acaba dizendo sim para tudo, para depois ver até se você sabe fazer. Porque você precisa pagar suas contas. Eu acho que assim, a vida de um cidadão de segunda classe é assim, sabe? Você recebe, às vezes você não recebe, mas você tem um ideal, você tem um objetivo, você tem uma razão para viver. Numa cidade de interior, você conhece as pessoas. Então, Joãozinho gosta do seu quadro, Mariazinha adora seu desenho, ele bate na sua porta às vezes e fala, eu quero um desenho para o convite da minha filha. Numa cidade grande, isso é muito mais difícil. Fora do seu país, isso é muito mais difícil. Ah, mas a Europa tem um desenvolvimento XYZ e tal. Cara, lá você ganha em euro, mas você gasta em euro. Eu tenho algumas coisas legais, assim, por exemplo, o cara viu todo o movimento do Oficena na internet e falou, pô, o que é isso? Eu falei, não, isso é um trabalho que nós fazemos, é um trabalho de resistência e tal. E ele passou, aí ele falou assim para mim, é até emocionante, assim, eu não posso revelar. Aí ele falou para mim, pô, que lindo o seu trabalho, o que eu posso fazer para ajudar? Aí eu falei para ele, olha, eu estou sem salário e tal. E ele passou a me pagar um salário, ele me pagou um salário mínimo durante 6 meses. Então eu chegava aqui sorrindo, fazendo o meu trabalho, né, sem receber meu pagamento, mas eu estava recebendo uma ajuda de custo desse cara. Você tem que dizer sim, mais sim do que não. Você tem que aprender o que o lugar diz para você. Porque a vida é uma via de mão dupla. Né? Eu não posso chegar, não, eu só trabalho de 7 às 18. Pô, o cara marcou 9, você perdeu um trabalho. Tá? Se você tem alguém te bancando, tudo bem, você tem esse direito. Agora, se você está correndo atrás, e se você tem um ideal de propagar aquilo que você pensa, a sua arte, você topa meia-noite, você topa às 5 da manhã. Eu sou negro, sou ex-favelado, tenho diastema, eu estou sempre rindo quando falo, mas às vezes eu estou puto. E eu tenho uma profissão que não me remunera. Então, assim, o que eu faço? Eu passo o chapéu e eu tenho também pessoas que me ajudam. E aí você pensa bem, não existe estabilidade. O artista não tem um sindicato dos artistas plásticos que vai dizer, olha, cada quadro tem que ser vendido, porque é uma coisa subjetiva também. Entendeu? A arte e a cultura, quando a gente fala cultura envolvendo as manifestações artísticas como um todo, os saberes, ela é muito subjetiva. A gente às vezes confunde um pouco cultura com arte. O meio artístico é um meio específico de um fazer. Cultural é o conhecimento geral. A universidade é um meio cultural, o futebol é um meio cultural, os cantos, as brincadeiras, o trânsito, tudo é cultura humana. No meio artístico, o que a gente faz é a operação tartaruga. Por exemplo, a gente usa outras técnicas. A gente faz também, por exemplo, no Teatro de Cabo Frio, houve sim um movimento de resistência dos professores, mas de uma outra forma. Né? Não através da greve, através do protesto público. Nós tivemos o caso de uma artista aqui na cidade que fez um protesto público, que é a Thais Mureb, a quem inclusive eu parabenizo, né? Acho que ela teve uma atitude incrível de ir para a rua protestar.
Mas, assim, esse tipo de manifestação não é comum na classe artística. Aí dizem assim, faça um concurso público que você vai alcançar a estabilidade. É o grande sonho das avós, né, que seus netos façam um concurso público. Aí você vive hoje uma situação política nacional onde as estatais estão sendo fechadas, as leis trabalhistas estão sendo reformuladas, e não para o bem. O grande vilão é o capitalismo. O mercado não sabe valorizar isso no sentido monetário, financeiro, mas isso em conhecimento humano é incomensurável. Então, é difícil sobreviver com tudo. Tem engenheiros que trabalham no comércio, tem taxistas que são médicos. O mocinho, eu acho que é a solidariedade, eu acho que é o amor, a coletividade. Nós criamos um grupo para fazer essa gestão, né? Secretaria de Cultura. Mas a gente entrou cheio de ideias. Aí entramos com várias pessoas, inclusive, para chamar. Chama aqui, chama ali. Aí a gestão começa a mostrar a sua cara. A gestão diz, olha, mas não dá. Você vai ter que trabalhar não com X, Y, mas com Z e W. Quando você fala de gestão pública, você não fala de arte. Você fala de gestão, de administração. O curso sempre existiu. O nome do curso é circunstancial. Ele foi apenas por uma questão de marketing. Mas ele sempre existiu. Atrair mais jovens, principalmente das periferias, que era uma coisa que a gente queria muito. Nós queríamos montar grandes clássicos, atingir esses jovens e atingimos esse objetivo. Ali a nossa querida Keren Apuc, que é cantora, diretora musical, né, tá sempre brilhando no palco e agora está brilhando de uma outra forma. O que você acha dessa experiência? É isso que você esperava da sua carreira artística? É uma experiência única, né? Que a gente vê que tem que limpar os ares, tem que limpar tudo, para a gente poder atuar e fazer o que a gente quer, já que as coisas são tão conturbadas no mundo, né? A gente tem que se colocar, começar a trabalhar para colocar as coisas no lugar. Tudo depende de nós, inclusive varrer o palco, limpar tudo depende de nós também. Quanto custa uma resistência? Principalmente uma resistência cultural. Custa uma vida. Você precisa investir sua vida nisso. A poesia, a arte, acreditar em valores que você quer divulgar é a sua vida. Se você não acredita em nada, você sobrevive. Se você acredita, você resiste. Você existe indo na direção que você quer. E aí, o que vier contra, você resiste. A gente tem que pensar o seguinte, o que é a arte do encontro hoje? Né? É eu sair de casa e ir a um lugar. Existe uma linha de ônibus que passa próximo ao teatro? Não. Existe segurança pública no entorno do teatro? Não. Existe uma política de subsidiar ingressos para que seja fácil acesso, barato para todo mundo? Não. Existe uma política de incentivo financeira mesmo, pública, de manutenção do próprio espaço, para que a pessoa chegue lá, tenha uma acomodação correta, XYZ? Não. Olha quantas coisas contra esse encontro. É muito fácil dizer que o público desvaloriza o espaço, mas quando você não dá ao público o acesso. E quando você não dá o acesso também não só físico, mas de conhecimento, divulgando o teatro municipal, promovendo os grupos municipais, promovendo os grupos locais de dança, de teatro, de música. Onde? No espaço público. A primeira onda de dificuldade foi a onda de encontrar o espaço sucateado. Então a gente entra num espaço para geri-lo e você percebe que não há uma gestão de continuidade daquele espaço. Então você já encontra ele, opa, como é que eu faço? E aí, diante desse ideal de fazer com que o palco brilhasse, a gente fez o quê? A gente fez uma super ocupação do teatro. Nós tivemos na estatística que a gente tem nos últimos 4 anos do teatro, uma ocupação de mais de 80% dos dias. Tipo, de segunda a domingo, ficava segunda e terça e às vezes umas quartas livres. Então tinha espetáculo o tempo todo. Aí isso provocou um problema, porque as pessoas começaram a ir mais, e aí com mais uso, a mais degradação da utilização do espaço, sucateamento do equipamento, né, a mais gente. E a mais gente querendo pauta. A gente percebeu, por exemplo, que essa ocupação era de 80% a 90%, e só não era 100% porque segunda e terça a gente tinha os cursos. E eram segunda e terça de manutenção e curso, porque senão era 100%, era 150% de ocupação. Então a gente percebe também que o espaço era pequeno, o Teatro Municipal de Cabo Frio, para a própria cidade. Eu acho que deve haver mais participação de toda a população na hora da discussão do orçamento público municipal, né, que é sempre aprovado no ano anterior.
Isso não pode ser gerido só pela equipe de uma prefeitura. Tem que haver uma consulta pública. Onde que a gente precisa investir mais em Cabo Frio? E isso está além de todas as políticas. Nenhum político consegue entender o coração de um artista. O FESC não é mais um festival de esquete, né? O FESC é um festival de arte. É um festival que reúne cenas, espetáculos de curta duração de teatro, né? Esquete. É basicamente isso. O FESC surgiu como um festival de esquete, mas desde o seu início sempre teve muitas outras vertentes artísticas no palco. A gente sempre convidou dança, circo, performance, poesia. E hoje se tornou um grande festival de muitas artes, com o pano de fundo ainda com as cenas, né, com os espetáculos de curta duração. Mas, além disso, tem música, shows, performances, poesia. Então, é um grande evento, um grande encontro de arte. 2017, vamos para 15 anos de festival. 2016, o FESC foi resistência. Foi a nossa hashtag, foi a nossa campanha. Ele não ia acontecer, a gente não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma. A gente fez com o coração e com a doação de muitas pessoas. Tudo que culminou no 14º FESC, né, toda essa resistência, esse cansaço, foi em conjunto com esse coração das pessoas que trabalham com arte, que acreditam naquilo. É um festival que tem uma tradição e tem uma história, não só na cidade, como no estado e no Brasil todo. Então, um ano sem dinheiro, um ano sem premiação, um ano sem recursos, vieram grupos do Brasil todo, trabalhando em equipe de altíssima qualidade, voluntários. Há um desgaste e há um custo muito grande disso tudo, financeiro, psicológico, emocional, mas há um ganho muito grande nisso tudo. Um ganho poético, um ganho da arte, um ganho do viver, do fazer. Porque a gente é na vida aquilo que a gente vive. Quem viveu o 14º FESC, viveu. Quem perdeu, vai escutar, vai se ouvir falar. Há patrocinadores, há empresas em Cabo Frio que já entendem o FESC como um investimento e como uma boa contrapartida para aquele trabalho que eles fazem e são parceiras. A gente não pode negar, essas pessoas são incríveis, são empresas muito bacanas, né? Só que existe também uma complementação disso que a gente necessita, porque há um custo muito alto, que é o poder público, municipal, estadual e federal. Né? Nós entramos com todo ano a gente manda para vários editais, para leis de incentivo, para tudo. Nós já ganhamos no 8º FESC, nós ganhamos Miriam Muniz, Funarte. Mas esse ano, por exemplo, nós tivemos uma dureza total, porque inclusive esse ano nós não havíamos recebido ainda, né, o dinheiro de um processo de auxílio da prefeitura do ano passado. Então nós ainda devemos dinheiro do dinheiro do passado, entendeu? E tivemos que fazer esse ano, se ainda pagaram no passado e já começando a dever esse ano. Então tivemos que fazer camisas alternativas, né, com stencil, troféu de MDF. Entendeu? A camisa, por exemplo, a gente comprou no dia camisas pretas, eu fiz o stencil, né, e usei color jet, tinta acrílica, e fazendo na hora as camisas chegando e pintando, identificando. Todo mundo curtiu, ficaram lindas na foto. Inclusive teve uma coisa muito interessante que a premiação começando lá embaixo, a cerimônia, e eu terminando de fazer o troféu lá na sala, com a caneta poscazinha, fazendo os desenhos, personalizando. Cada troféu foi único, foi uma obra de arte personalizada. Cada um levou um objeto que com certeza é muito mais poético, importante e de mais peso do que se fosse padronizado, industrial. Nós somos guerreiros. Não, nós somos sobreviventes de um retrocesso. De um país que vive hoje sem o Ministério da Cultura, de uma cidade que vive hoje sem uma Secretaria de Cultura. Então, esse é o retrocesso, de uma Secretaria de Estado de Cultura que também está sendo sinalizada para acabar agora. Então, olha só, os governos e a população não grita nessa hora, não bate panela nessa hora. Mal sabendo que o cara que desenhou a panela é um artista. Então, ele bate no objeto artístico.
Então não sabe nem no que bate, sacou? E quando ele bate, ele produz música. E por aí vai. No ano de 2016, a premiação do FESC não foi em nada. Foi troféu e certificado. Mas a maior premiação foi o FESC existir. Nenhum político consegue entender o coração de um artista.